Bom dia, oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do movimento com a brincadeira e com o trabalho, tá bom? Então vamos lá. Vou começar lendo um texto rapidinho para melhor entendimento de vocês, bom? Ao longo da história, o trabalho passou pelas diversas transformações, tanto em seu modo de ser entendido, como em função das mudanças tecnológicas. Foi interpretado como inspiração e castigo, como funções de escravos, valorizado como vocação e missão humana, fonte de salvação ou alienação, e modernamente assumiu uma concepção personalista. Do ponto de vista tecnológico, passou por transformações que vão desde o uso da pedra lascada até a informática mais sofisticada. Na antiguidade, o conceito de trabalho quase sempre esteve aliado a uma visão negativa. Para os gregos, o trabalho manual era tarefa dos escravos. Para eles, a atividade humana se dividia em intelectual e física, sendo a atividade teórica a mais digna. O trabalho intelectual, gratuito e livre do contato com a matéria, era considerado digno dos seres racionais e livres. O trabalho manual e físico, tarefa dos escravos, era ao contrário e humilhante. Com a Renascença, o homem deixa de ser visto como um animal teórico e passa a ser visto como um sujeito ativo e não mais como um mero contemplador. Com o início das relações capitalistas e o desenvolvimento da técnica e da ciência, o homem passa a ser encarado sob nova forma, bem como suas atividades em relação à natureza. A contemplação contínua, a desfrutar da primazia em relação ao trabalho manual. Mas este já não tem a conotação de escravidão e humilhação. Beleza? Então vamos lá. Karl Marx ele fala que ter uma noção de totalidade de homem, natureza e sociedade, e para ele a essência do homem está no trabalho. Então, trata-se de um ser que produz, né? E que o homem produz o que ele é. O ser humano é aquilo que ele faz, né? O trabalho é a expressão do homem, e este deve trabalhar para fazer-se a si mesmo um homem. A natureza do homem depende das condições materiais que determinam sua atividade de produção. E, segundo ele, o trabalho é a mediação entre o homem e a natureza. Né? Coloquei aqui. Então, o Karl Marx fala que o trabalho é a mediação entre o homem e a natureza. Tá? E pelo trabalho, o homem transforma a si mesmo e a natureza, agindo sobre o mundo exterior, né? E modificando. Tá? E o trabalho como possibilidade de interação e transformação do ambiente oferece uma instigante oportunidade de se estudar esse fenômeno na educação física, né? Então a gente pode saber que o ser humano ele movimenta-se para trabalhar e o trabalho é a parte da nossa sociedade, beleza? Alinhando a parte da brincadeira agora, existem algumas reflexões, né? Então, quando se é criança, brincar torna-se o seu trabalho. E essa brincadeira faz parte da sua formação como ser humano. No início, a criança usa da brincadeira para descobrir o mundo, suas formas e seus sabores. Com o passar do tempo, a brincadeira passa a ser uma imitação do mundo que a rodeia. A criança brinca imitando aquilo que mostra ser atrativo a ela. Inicialmente, a brincadeira é um ato individual, descompromissado e até mesmo egoísta, onde ela busca instintivamente o seu desenvolvimento pessoal. Mas com o seu desenvolvimento, a criança passa a ter outras expectativas do mundo e passa assim a ser um ser social, né, interagindo com o mundo que a rodeia, e as suas brincadeiras passam a ser expressões desse mundo. Né? Então, a imitação de seus ídolos, desmontar ou simplesmente tentar arrumar as coisas, os torna como um ser sociável. Né? E ela passa a interagir com outras brincadeiras, né? Ou com outras crianças, ficando cada vez mais complexos. E para interagir com o outro, é necessário criar algumas regras, né? Alguns métodos. Portanto, desta forma, o brincar ele torna um meio de aprender a conviver em sociedade, né? Que naturalmente necessita de regras a serem seguidas. E aí as brincadeiras passam a ser jogos mais complexos, né? Aí quando a criança nasce, e a elas são dadas novas responsabilidades, né? Acordar cedo, ir à escola, ou fazer algumas tarefas, mas continuar brincando ainda vai ser o momento mais favorito da criança, né?
e continuar a aprender esses momentos. E hoje a importância dos momentos de jogos e brincadeiras é reconhecido por alguns profissionais, né, como profissionais de educação física, psicólogos, né, que lidam com a formação humana, de tal forma que hoje diferentes profissionais estudam o uso dos jogos e brincadeiras para lidar e até para ensinar as crianças. Este aprendizado, que chamamos de aprendizagem lúdica, cada vez mais usada e explorada nas escolas, mas é indiferente da ajuda da importância do brincar para o desenvolvimento infantil. Então, o principal fato é que brincar é com certeza o melhor que se tem a fazer quando é criança, lógico, né? Assim como dizia um filósofo chamado Claparede, né? Que ele fala o seguinte: nada mais sério que uma criança brincando, né? E não que se esqueça, se você pode sonhar, você pode fazer. Essa última frase já é do famoso Walt Disney, beleza? E dando início, a gente vai alinhar a brincadeira, o movimento com a brincadeira e o jogo, tá? E no finalzinho eu vou deixar uma reflexão para vocês, tá? Então, estudar o jogo talvez seja um dos maiores desafios da educação física, né? Então, as múltiplas interpretações do termo jogo, assim como a sua utilização para designar uma grande variedade de atividades, torna-se uma análise de grande desafio, né? Então, lá nos parâmetros curriculares nacionais, eles tratam o jogo como uma oportunidade de exercitar o respeito, a socialização e a justiça, né? Então, nos jogos, ao interagirem com os adversários, os alunos eles podem desenvolver o respeito mútuo, buscando participar de forma leal e não violenta, né? Então, confrontando-se com o resultado de um jogo e com a presença de um árbitro que permite a vivência e o desenvolvimento da capacidade de julgamento de justiça ou até mesmo de injustiça, principalmente nos jogos em que é fundamental que se trabalhe em equipe, né? A solidariedade pode ser exercida e valorizada. Em relação à postura diante do adversário, pode-se desenvolver atitudes de solidariedade e dignidade, né? Então, nos momentos em que, por exemplo, quem ganha é capaz de não provocar e não humilhar, e quem perde pode reconhecer a vitória do outro, né, sem se sentir humilhado. Mas a gente pode saber que, né, a maioria das vezes também isso não acontece. Então, a palavra jogo, ela deriva do latim jocus, que significa gracejo, brincadeira ou divertimento. Ela é uma atividade física, né, ou intelectual que integra um sistema de regras e define um indivíduo ou até um grupo vencedor e o outro perdedor, né? Um grande estudioso, ele argumenta que o jogo é uma categoria absolutamente primária da vida, né? E ele fala o seguinte, que o jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e alegria de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana, né? Então ele fala muito aí a respeito das questões do jogo, né? Então o jogo ele segue como estratégia constantemente utilizada nas aulas de educação física, né? E por isso ela deve ser analisada de maneira bastante crítica, né? E se obrigatoriamente há um vencedor e um perdedor, então com certeza há competição, né? E se há competição é preciso refletir sobre isso. Então eu deixei 4 reflexões. Se todos que participam do jogo eles se sentem alegres, até mesmo os que perdem, a escola, a segunda reflexão, a escola é um local onde se deve estimular a competição? Terceira reflexão, nas aulas de outra disciplina, há vencedor e perdedor? Então, existe um aluno que pode ser um perdedor em matemática, por exemplo? Então, se ele não consegue fazer uma operação matemática, ele vai ser considerado um perdedor, né? E se há um vencedor e um perdedor, é correto empregar o termo jogo para definir uma atividade cooperativa? Então, são reflexões que a gente deve fazer em relação ao jogo, né? Para que não fique uma coisa subentendida, tá? Então, essas reflexões, elas mostram
o desafio e a dificuldade de se conceituar e utilizar o jogo adequadamente. Então, a ideia de usar o termo jogo como algo prazeroso e integrador percorre por toda a educação. Então, há jogos de matemática, de ciência e de outras disciplinas, porém não apresentam um vencedor e um perdedor, e ainda assim podem ser chamados de jogos. Então, alguns autores eles procuram amenizar as características competitivas, do jogo, dizendo que ele deve ser disputado numa posição de não aniquilamento do adversário, e sim unicamente de comparação de certas aptidões e habilidades. Então, e nas aulas de educação física, deve ser estimulado o princípio da coletividade, trabalho em equipe, criando uma atmosfera de jogo em que não se atribua um valor sério para desarmar a ambição egoísta e buscar a realização conjunta do grupo. O jogo ele exige competência social, alegre e vital. E a comunidade de jogo é uma comunidade natural, na qual ele é um motivo de meta de um agrupamento. Então, é nesse contexto que o jogo se faz presente, propiciando vivências significativas e não apenas imitações de gestos ou mera distração. Então, por si só, a criança joga, ela brinca, ela imagina, ela abstrai-se numa intensa e constante prática de atividades motoras. Então, devemos considerar a possibilidade de fazer do jogo estratégias metodológicas, intencionais, objetivando ou ensinar alguma coisa para alguém. Então, considerando como um momento de criação e construção, mas mantendo uma característica lúdica e valorizando sua espontaneidade, sendo capaz de proporcionar prazer, alegria e facilitar o entendimento e não criando discussões entre os participantes do jogo ou de alguma brincadeira. Beleza? Então tá aí a aula sobre movimento alinhado ao trabalho para adultos e brincadeira para as crianças, tá? Citei ali que Karl Marx, ele fala que o trabalho é a união entre o homem e a natureza, tá? E a brincadeira aí é alinhada ao jogo, com as 4 reflexões ali sobre as vivências dos jogos. Beleza? Então, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço.